uma noção em relação a isso. Vamos já começar, Era, vapt-vupt aqui em relação aos times. Ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou abrir aqui os jogos do Londrina, a gente vai clicando um por um. Vamos começar com o Confiança, tá? Vamos começar com o Confiança. O Confiança, por enquanto, para Série C do Campeonato Brasileiro, eles anunciaram Igor Gabriel do Botafogo, é um jogador da base do Botafogo, Marcelinho, que veio da Chapecoense, Riquelmo, que veio do Fortaleza, e Juan Nascimento, que veio do Vitória, que não estava sendo utilizado lá. 4 reforços, nenhum de peso, que a galera sempre fala aqui, pelo amor de Deus, cadê os reforços de peso? E o time base do Confiança tem o Ricardo Bueno, que é um jogador ex-Londrina, tem alguns nomes conhecidos. Ó, o jogador que mais jogou foi o Rafael, e o artilheiro da equipe é o Ricardo Bueno, com 6 gols. Ricardo Bueno, ex-Londrina, tem até uma possibilidade de lei do ex. Ricardo Bueno está com 36 anos. E aqui a gente pega o time base do Confiança no ano, era Jefferson Souza no gol, Júnior, Diego Ivo, Rafael e Felipe Borges, Fábio Silva, André Lima, Ítalo e Betinho, Ricardo Bueno e Lucas Rian. Já começando por nosso primeiro adversário, era o que tem de mais, assim, o Confiança em relação ao elenco do Londrina? O que você pode falar aí do Confiança? Nosso primeiro adversário de jogador conhecido, que a galera gosta de falar, tem o Ricardo Bueno, que já jogou por aqui, era. Exatamente. É um elenco que tem alguns nomes que já jogaram Série B, né? Nomes rodados, o próprio Ricardo Bueno, o Ítalo, camisa 10, o Diogo Ivo, né? Principalmente o zagueiro, bem experiente, né? Mas até nesse plantel aí de jogadores que mais jogaram, um elenco mais conhecido, técnico Gerson Guzmão, né? Que o torcedor basicamente lembra mais pelos trabalhos no Operário, o jogo treinou também com frequência o Botafogo da Paraíba, mas é um elenco fraco, acho que é um elenco, não chega a ser fraco, né? Mas é um elenco que, de fato, ainda precisa de muita coisa, o elenco do Confiança, para brigar e voltar aí para a Série B, o elenco que traz time que traz muito boas lembranças para o torcedor de Londrina, né? Porque foi o time do jogo do acesso em 2015, mas que também, né, faz uma temporada aquém, né? Foi eliminado a primeira qualificatória lá da Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil por Muricy do Alagoas e está na final do Campeonato Sergipano contra o Sergipe, empatou fora de casa por 1-1, joga a volta agora, amanhã, inclusive, a volta lá do final do Campeonato Sergipano, mas é um elenco, para mim, aquém. É um elenco que precisava de algumas peças, e até pelas últimas transferências aí que você citou, não foi transferência de bons nomes, né? Então acho que nenhum reforço de peso que a galera fica comentando, né? Exato. Se a gente for fazer aquele comparativo, né, de peça por peça com o elenco do Londrina, eu acho o elenco do Londrina hoje um pouco acima assim, do elenco de Confiança. É legal a gente fazer essa avaliação, a gente vai passar time por time, só pra galera ter uma noção, porque estão tratando a Série C como uma Champions League. Primeiro que não é uma Série B. Série B pra Série C, gente, é um abismo. Se já tem um abismo da A pra B, da B pra C também tem, cara. E a gente vai ver nos elencos e nos reforços. O Confiança não contratou vários reforços ainda, né? Pode ser que contrate mais pra frente, só pra vocês terem uma ideia de como anda as equipes. E o Samuel Santos, ex-Londrina, jogou lá o início do ano, mas foi dispensado, em que fase do Samuel Santos. Então passamos aqui pelo Confiança, vamos para o Ipiranga de Erechim, time que tem vários ex-Londrina, mas o time que vem bem modesto, hein? Bem modesto na temporada, ó, em relação a reforços para o Campeonato Brasileiro. Alexander, goleiro do Vasco, Alan, que veio do Academia do Mato Grosso, Caio Melo, que veio de Santa Cruz, Reinfit, que veio do Oeste, jogou a Série A2 pelo Oeste, e o Mendonça, que veio do Uberlândia. Nada demais em relação a contratações. É um time que tem Gedeilson, ex-Londrina, Mossoró, ex-Londrina, e também o Zé Vitor, ex-Londrina, hein? Então tem 3 ex-Londrina aí nessa equipe do Confiança. Tem o Anderson Show, jogador experiente, já jogou por várias equipes. Alisson Tadei, ex-Operário de Ponta Grossa, né? Então tem alguns nomes aí conhecidos. O artilheiro do time na temporada
é o Zé Vitor com 4 gols, ele que jogou no Londrina no passado, mas não se destacou. E o Anderson Uchoa é o jogador que mais tem jogos, junto com o Gedeilson, que já passou pelo Londrina. Time base do Ipiranga, já colocando ali o Alexander no gol, Gedeilson, Heitor, William Gomes e Fernando, Alisson Tadei e Anderson Uchoa, e aí o Matheus Anderson, Jonathan, Zé Vitor e o Gabriel Lima, essa equipe do Ipiranga, que é o segundo adversário do Londrina, lutou contra o rebaixamento no Campeonato Gaúcho, hein, Era? O Ipiranga tá na terceira fase da Copa do Brasil, né? Porque empatou com o River do Piauí na primeira fase e venceu o Porto Velho na segunda Que tabela fase. fácil, hein? Exatamente, né? Tabela bem tranquila, tá na terceira fase, só que só tem 2 vitórias no ano. Eles venceram o primeiro e o último jogo que fizeram. Venceram a estreia contra o Guarani, porque ficaram 8 jogos sem vencer. Uma sequência de empates consecutivos, venceram o Porto Velho, estão na terceira fase da Copa do Brasil. É um time, né, como você disse, tem nomes aí, né, conhecidos do torcedor, né, jogadores ex-Londrina, Gedeilson, Mossoró, Zé Vitor. É um time que tem nomes conhecidos no cenário de Série B e Série A, né? Você tem Lucas Marques, você tem Caio Melo, você tem o Edson Cariús, tá lá. Então tem Anderson Uchoa, que jogou muito a Série C pelo Remo. São nomes gabaritados aí no cenário de Série C. Mas é muito pouco. Acho que também é um Ipiranga que precisa melhorar muito aí para conseguir ameaçar, assim como ameaçou o Londrina, inclusive na última Série C, lá no show de Caprini e Mossoró, por exemplo. Fez um início de temporada muito abaixo e, inclusive, quase sendo rebaixado no Campeonato Gaúcho. E manteve o técnico, hein? Ele continua o mesmo lá, hein? Exato, né? O técnico deles é o Thiago Carvalho, né? Então, acho que é um técnico muito jovem também. Então, acho que vai sofrer um pouquinho o Ipiranga, para mim, mais para a parte de baixo da tabela. Exato, e o mercado já trouxe aqui, um mais ou menos que eles trouxeram mais conhecido, o goleiro Alexander. O resto, o mercado bem modesto, só para é bom trazer o mercado de cada time, só pra galera ter uma base de como estão reforçando os times da Série C, porque a galera tá descendo a lenha na montagem de elenco do Londrina e não estão olhando os adversários, cara. Na Série C, você não tem uma cota de 10 milhões que nem foi a Série B do ano passado. As equipes sofrem, é uma cota de 1,2 milhão. Não é tão simples você montar elencos assim. Tem muita gente que montou um time pro ano todo e tá mantendo esse time. Mas não é tão simples, ninguém tá contratando grandes jogadores e muito por isso que a gente tá fazendo aqui esse levantamento. Diga, Era. O Ipiranga ainda perdeu um nome importante, né? O Carl Volante, que jogou no Paraná Clube, inclusive, foi pro Volta Redonda, vai jogar a Série C também. Mas era titular nessa equipe, né? Então, além de não reforçar, ainda perdeu um jogador importante. Então aí, a gente falando um pouquinho sobre o Ipiranga. Terceiro time dessa lista, o CSA, hein? CSA que vai para mais uma Série C. E que temporada tenebrosa do CSA. O Eira vai trazer aqui já já. Uma temporada bem ruim do CSA, né? CSA que o Londrina tem uma linda recordação, né? O jogo mais importante da história do Londrina. O título da Taça de Prata em 1980 foi contra a equipe do CSA. E olha o mercado do CSA, hein, galera? Tem alguns nomes aqui que se destacaram, né? O Guilherme Dalpian fez um bom campeonato gaúcho pelo São Luís de Juí. O Tomazella, goleiro da Portuguesa, foi emprestado lá para eles. O Guilherme Rende, que veio da Jacuipense. E o Wellington Carvalho, que veio do Amazonas. Por enquanto, esse é o mercado deles para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que tem aqui alguns jogadores conhecidos, né? Tem esse Vinícius Popó, que jogou no Operário ano passado. O Gustavo Xuxa, que já jogou pelo Londrina na Série C de 2015. Ele jogou pelo Tubarão, mas foram poucos jogos. Né? Não tem tantos nomes assim conhecidos, mas é um time aí bastante experiente. Tá, Juninho Valora, o artilheiro da equipe é o Thiago Marques, né? Com 9 gols, tem um jogador que fez bastante gols, e ele também é o jogador que mais atuou. Olho no time base aqui do CSA, Fernando Castro no gol, Lucas Marques, Wellington Carvalho, Eduardo Biazos e Almir Luan, Juninho Valora, Marlon, Gustavo Xuxa, Marquinhos e Eric, e o Thiago Marques no ataque, o artilheiro da equipe, que, ao que tudo indica, é um dos destaques desse time do CSA.
o CSA, que é comandado pelo técnico Christian Souza, que também é o técnico que chegou recentemente, até porque eles estavam lá com o Marcelo Cabo, que não fez um bom trabalho, e o CSA aí, que é um time bastante tradicional, mas que faz uma péssima temporada, né, Era? O CSA já teve 3 técnicos, né? Porque quem começou lá foi o Rogério Corrêa, né? Então passou o Rogério Corrêa, depois Marcelo Cabo e agora o terceiro técnico, Christian Souza. Equipe que não passou para a semifinal do Campeonato Alagoano, né? Caiu ali, ficou em quinto, aí foi para a Copa de Alagoas, venceu a Copa de Alagoas até mais um torneio bem mais abaixo. Também foi eliminado na primeira fase, lá na fase classificatória da Copa do Nordeste. E também é um time que sofre. É um time de expressão, um time de mais torcida, né? Um time que também, né, vira e mexe tá ali, Série B, esteve na Série A já nesta década, mas que passa por alguns problemas lá e também não só não tem um elenco com muita qualidade, como também reforços menos expressivos. Trouxe reforços dos 3 times que a gente analisou, que contratou jogadores de mais expressão e de maior capacidade para conseguir, de fato, mudar o panorama, mas é uma equipe que, pela camisa, eu ainda acho que vai estar brigando ali até por uma vaga na próxima fase. Mas precisa melhorar muita coisa, né? Tudo que fez aí nesse primeiro trimestre precisa ser renovado para conseguir, de fato, dar esse voto de confiança para o torcedor que está um pouco magoado pela fase aí do CSA nesse primeiro trimestre. Exato, o CSA foi muito mal mesmo, teve que se dedicar à Copa Alagoas para ganhar uma vaga para a Copa do Brasil, porque o estadual deles foi péssimo. A Copa do Nordeste perdeu na primeira eliminatória, como bem destacou o Era. Então, uma temporada nada boa aí do CSA e que trouxe de reforço aí só esse goleiro Tomazella, que é um pouco que chega com status aí, vamos dizer, de titular por enquanto. Mais um time que não contratou muito bem, hein, galera. Mais um time que não contratou grandes jogadores. Bora pro ABC de Natal, Era. Outro time que, meu Deus, cara. Eu sigo um setorista lá, o cara tá desesperado. Outra equipe que fez um péssimo ano, o ABC de Natal, e que chega aí pra jogar a Série C. Caiu ano passado junto com o Londrina, foi o lanterna da Série B do ano passado. E olha o nível dos reforços dos caras, hein, Era? 5 reforços aqui pra Série C. O Wellington Reis do Santo André, Gabriel Santiago do Vitória, não sei o que jogador que é esse, vou até abrir aqui uma aba. Felipe Albuquerque da Inter de Limeira, Manuel da Tombense e Renan do Coimbra de Minas Gerais. Esse jogador que eu falei aqui, o Gabriel Santiago, ele é da base do Vitória, jogou Paulista pela Ponte Preta e agora foi emprestado ao ABC. O Era conhece, então é um dos reforços do ABC para a Série C. Mercado bem modesto da equipe do ABC, né? O ABC que tem alguns jogadores conhecidos da torcida do Londrina, hein? Um deles, o Diego Jardel, que jogou a Série B aqui ano passado. Tem o Alisson, atacante experiente. O Parraguês, que jogou a Série B ano passado pela equipe do Sport, né? Tem aqui o Douglas Esquilo, que veio do Volta Redonda. Tem Daniel aqui Cruz. alguns nomes. Daniel Cruz é o artilheiro, né? Marcou gol contra o Londrina pelo Atlético, né? Aquele golaço de volta. É esse aí, Exato. né? Ele Eu lembro desse gol. Eu cheguei a cair no chão de raiva. E olho no time aqui, ó. O time base do ABC, ó. Carlos Eduardo no gol, Yuri Ferraz, Wesley Richardson e Romário. Esse Romário, jogador rodado, né? Jogou algumas Série Bs aí pro Avaí e Ceará. Eric Varão, Diego Jardel e Samuel. O Alisson, Daniel Cruz e Juan. É uma equipe que tem bastante tradição, mas que tá numa temporada horrível lá, Era. Fez uma barca, mandaram embora após a eliminação no segundo turno do Campeonato Potiguar. Fizeram uma barca lá de mais de 10 jogadores. Um ano muito ruim do ABC também, que é comandado neste exato momento pelo Marcelo Cabo, que já até passou pelo CSA nessa temporada, Era. Exatamente. O ABC até passou da primeira fase da Copa do Brasil, empatando com o 13, depois caiu na segunda fase para o Brusque, né, nos pênaltis. Não passou para as finais do Campeonato Potiguar, né? O ABC, que é o maior campeão estadual do Brasil, não passou da primeira fase da Copa do Nordeste. Então, viu um momento muito complicado mesmo. 25 jogos da temporada, só 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez uma barca lá. Tem um time que tem até alguns nomes interessantes, né? Se você olhar ali em relação a nomes para a Série C, né?
Tem Richardson, zagueiro, tem o Romário, que jogou por muitos times, Curitiba, Novo Horizontino e tal, Operário. Tem o Diego Jardel, que já passou por aqui, o Daniel Cruz, do ex-Atlético Paranaense, que já fez golaço contra o Londrina. Mas até o problema principal, inclusive em relação ao ABC, é político, né? A questão da gestão lá do ABC é bem complicado, então bate cabeça lá de montagem de elenco, quem manda, quem não manda. É um time que, de início ali, perspectiva de penar um pouquinho. Pode até se recuperar na competição, porque tem margem para isso, tem uma torcida muito apaixonada, também pode empurrar. Acho que, assim, fez até o mercado que conserta alguns problemas, né? O Felipe Albuquerque, jogador muito rodado aí da Ponte Preta, principalmente. O Gabriel Santiago é um garoto que tem muita expectativa em relação à vitória. O Wellington Reis é um bom volante, veio do Santo André, mas ainda é um time um pouco mais modesto, que foi o que eu falei, se colocar mano a mano os jogadores do Londrina, eu vejo o ABC um pouquinho abaixo do Londrina também. Exato, e olha aí, galera, já passamos aí por alguns times e vocês estão vendo o nível do mercado. Só pra gente é legal trazer esse tipo de conteúdo só pra galera situar a competição que o Londrina vai jogar, porque eu vejo uma histeria sendo feita sem muita necessidade. Ah, Nix, tá querendo dizer então que o Londrina vai atropelar todo mundo? Não, eu tô querendo dizer que o campeonato da Série C, ele tá bem nivelado. Não tem nenhuma equipe super favorita. Talvez a gente mostre agora o melhor time da Série C, pelo menos a minha opinião vou querer saber a opinião do Eira, que é o São Bernardo. O São Bernardo, sim, é um time para ficar de olho, né? O São Bernardo, claro, fez o Campeonato Paulista, que foi eliminado na primeira fase, mas fez uma pontuação muito boa. Foi eliminado pelo regulamento, né? O regulamento que é bizarro, o regulamento do Paulista, né? A Portuguesa, por exemplo, com 13 pontos classificou, e o São Bernardo com 20 foi eliminado, né? O regulamento até meio esdrúxulo. Olha aqui, ó. Mercado do Santa Cruz por enquanto. João Diogo do Santa Cruz, do São Bernardo, perdão. João Diogo do Santa Cruz, Paulo Eduardo, que veio do Santa Clara de Portugal, Aniel do Nacional de São Paulo, Kaique Moreno do Sport e Luiz Felipe do Atlético Mineiro. É um time que manteve a base do Paulista, eu acho que essa é a grande aposta deles. Por enquanto, só o Matheus Regis, que é um bom jogador, deixou a equipe. O Matheus Regis foi para Ponte Preta e eles conseguiram manter o time todo, Era. Só o Matheus Regis saiu, o artilheiro da equipe... Né? E o Zanardi, que eu vou chegar aqui no Zanardi. O Kaique é o artilheiro da equipe com 3 gols, né? O Matheus Regis era um dos jogadores que mais jogou, com 14. E a principal perda deles foi o Márcio Zanardi, mas aí eles contrataram o Ricardo Catalá, que é um técnico com experiência no futebol paulista. Mas eles conseguiram manter a base do Campeonato Paulista. Eles jogam numa linha de 3 zagueiros, né? Alex Alves, o gol, aquele goleiro que o Londrina chegou a contratar, mas ele acabou não vindo. Vitor Ricardo, Alan Santos, Rafael Foster, Helder Maciel e Arthur Henrique, a linha de 5. Rodrigo Souza e Lucas Lima, 2 bons jogadores. E aí o trio de ataque, né? Tá o Matheus Regis aqui ainda, mas será outro jogador. Tem o Silvinho e o Lucas Tocantins. Talvez esse seja o melhor elenco da Série C, por ter conseguido manter a base, só que perdeu o técnico que estava lá há muitos anos, com toda certeza pode ser que faça uma diferença também, né, Era? É um excelente elenco, né? O São Bernardo tem tudo para brigar pelo acesso, e muito a gente fala de dinheiro, né? É o time que jogou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista pacote Série B, né? Então, se manteve isso, conseguiu segurar o elenco praticamente todo, perde uma peça importante que é o Zanardi, mas traz um técnico que já foi campeão da Série C, com o Mirassol, né, que é o Catalá, venceu a Série C de 2022. Então, você, né, até fez uma troca até boa, mas você tem bons nomes, né? Tem Rafael Foster, tem o Alex Alves, Alan Santos, o Rodrigo Souza, Lucas Tocantins, que até anos atrás, não sei se ainda é, mas era o maior artilheiro da história do Futebol Clube Cascavel. O Silvinho, que jogou já a Série A, Matheus Regis, então... Tem um ex-Londrina aqui, acabei de identificar, Robson. Exato. Tem o Jefferson também, né? Lateral também é... Verdade, bem lembrado. O Londrina tá lá. O Robson, que inclusive fez um bom Campeonato Paulista também, né? Vindo do banco. E você tem, por exemplo, o artilheiro lá, que você falou, um dos artilheiros, o Kaique, que tá no banco, né? É reserva desse time, também muito experiente. E trouxe o João Diogo, que inclusive o torcedor se lembra, em 2022, onde tentou trazer o João Diogo do Caldense,
atacante, estava chovendo de fazer gol no Campeonato Mineiro, só que era um jogador bem problema, né? Então acabou não dando certo também vindo para cá. É um jogador problema de vestiário, vamos ver se consegue se melhorar aí. Mas para mim o São Bernardo, um dos favoritos aí a brigar pelo acesso e tem totais condições. Ano passado ele escapou na última rodada do quadrangular final na briga contra o Operário. E que foi prejudicado pelo dilúvio que deu lá em Ponta Grossa, que facilitou o jogo pro Operário. Teve isso, né, Era? Exatamente. Então, chega, manteve a base, melhorou até o elenco do ano passado, o trabalho que foi feito para vir até mais forte para essa Série C. O João lembra aqui que o Catalá foi demitido no Remo. Realmente, não fez um bom início lá no Remo, mas aí foi contratado agora para a Série C no time do São Bernardo. Primeiro elenco que a gente avalia aqui como melhor do que o Londrina. Então, o olho nesse São Bernardo é um dos favoritos aí para subir para a Série B. Volta Redonda, hein? Volta Redonda fez um péssimo campeonato carioca, hein? Amo de Volta Redonda aqui, ó. A gente já vai trazer os números do Volta Redonda nessa temporada. Por enquanto, trouxe o Car, né? Car, que é o jogador que o Eira falou que veio do Ipiranga. O Rian Guilherme do Fortaleza por empréstimo. Murilo Lima do Goiânia, foi dos destaques lá do Campeonato Goiano. Lucas Souza do Joinville e o Rafinha do CSA. Né? Então aí reforços bem modestos. Mais um time que não contratou grandes nomes. E isso a gente vai ficar toda hora batendo na tecla. Tinha o Augusto, né, que é ex-Londrina, que foi... Deixa eu até ver o que aconteceu aqui com ele. Foi pro ABC o Augusto, hein? Começou o ano aqui, foi pro ABC de Natal. E é um time que tem o MV como um dos seus artilheiros. Tem ali alguns jogadores ali até rodados, o Ítalo atacante, esse próprio MV, né? Mas se você pega aqui o Paulo Henrique, goleiro experiente, mas se você pega aqui o time base, um time bem modesto, era Paulo Henrique, o Wellington Silva, aquele ex-Fluminense, tá bem velho. O Augusto saiu. Sanches, Bruno Barra, Léo Silva, Henrique Silva e Robinho. Ítalo, Vini Moura e MV. É um time aí que fez um péssimo campeonato carioca e que não conseguiu contratar tanto assim pra Série C. É outro time que é uma incógnita nessa Série C aí, Era. Pra mim é um dos favoritos a cair, né? De fato... Tem grandes chances de brigar contra rebaixamento, porque não fez um bom ano até aqui, né? 12 jogos, só 2 vitórias na temporada, 7 derrotas, ficou em 10º no Campeonato Carioca, né? Que lá só cai um time, só ficou acima do Bangu, que fez 8 pontos, e o Audax, que perdeu todos os jogos. Foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil para o Atlético, né? Que é um dos adversários das duas equipes aí na Série C, fez um mercado bem modesto, tem um elenco bem modesto, trouxe de volta o Rogério Corrêa para tentar escrever aquela bonita história que eles tiveram juntos aí nas últimas Séries Cs, mas para mim até agora é o pior elenco, inclusive o time que mais briga aí na parte de baixo da tabela, olhando o papel, olhando só o que a gente viu até aqui, né, sem contar a bola que faz diferença, mas não dá indícios de que vai brigar na parte de cima Volta Redonda, não. Muito pelo contrário. Exato, eu também tô com o Eira, Volta Redonda é um dos candidatos aí para serem rebaixados. Nós estamos indo aqui pro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo clube. E olha aqui, né, pro mercado dessas equipes, hein, gente? Mercados bem modestos. Ferroviário, de volta aí Na verdade, o Ferroviário subiu ano passado, ou não, já pro segundo ano de Série C, né? Ano passado o Ferroviário jogou. Agora me fugiu, hein, Era? Agora me fugiu, não sei se o Ferroviário subiu no ano passado. Mas Ferroviário do Ceará subiu ano passado, isso, então era trazendo aí. Reforços do Ferroviário, Marcial, base do Corinthians, estava no Santo André. Rainer, que veio do Tombense. Caio Rangel, nome aí um pouco conhecido, estava no Goianésia. Alisson, que veio do Joinville. E o Wenderson, do Vila Nova. É um time bastante experiente, não é à toa que tem o Hernandes, lateral esquerdo, que já jogou aí alguns clubes de Série B, Série C. Ciel. Né? O Ciel com 42 anos, hein, Era? 42 anos, o Marcelinho, ex-Londrina, está lá, jogou o Campeonato Paranaense pelo Galo Maringá e foi contratado lá para a equipe do Ferroviário, um time aí bastante experiente, né? Não tem tanta torcida lá no Ceará. O Ciel, o jogador com mais jogos na temporada, olha que bizarro, 42 anos e o que mais jogou. E o Vinícius Alves aqui é o artilheiro da equipe.
Douglas Dias, Wesley, Geninho, William Rocha e Hernandes, Lincoln, César Sampaio, não é aquele, e o Tarcísio, Gabriel Martins, Ciel e Vinícius Alves, um time bem modesto também era. O técnico deles é o Maurício Copertino, que era auxiliar do Luxemburgo até o ano passado. Começaram o ano com o Matheus Costa, né? Depois foi demitido e chegou o Maurício Copertino. O Ferroviário não só subiu, como foi o campeão da Série D no ano passado, viu, Ninho? Venceu o Ferroviário na final da Série D. É uma equipe que foi até as semifinais do Campeonato Cearense, né? Caiu para o Ceará, dando trabalho para o Ceará. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Maranhão, depois caiu nos pênaltis para o Sampaio Corrêa. E é uma equipe para mim, é uma incógnita, viu? Pode ser uma equipe que pode dar trabalho, principalmente pelo ataque, né? Você tem o Ciel, que 42 anos, chove de fazer gol, pelo menos era assim até a última temporada. Tem o reforço aí do Marcelinho, tem o Caio Rangel. Nesse ano ele tem 3 gols, o Ciel. Esse ano não tá tão bem, né? Mas ano passado, principalmente na Série D, destruiu. Então uma equipe, tem o Marcial, né, que também é muito rodado. Para mim é uma incógnita, uma equipe que dá muito trabalho jogando em casa também, e pode dar trabalho sim. O Ferroviário, o terceiro tubarão da Série C, né? Tem o Londrina, tem o Sampaio Corrêa e agora tem o Ferroviário também. Exato, 3 tubarão aí na Série C do Campeonato Brasileiro, mais um time com mercado modesto, galera. Vamos agora é a hora aqui do Sampaio Corrêa, bora de Sampaio Corrêa, que caiu junto com o Londrina ano passado, não tá fazendo aí uma boa temporada também. Mercado do Sampaio Corrêa: João Felipe da Inter de Limeira, Alan do Bahia de Feira, Lucas Lopes do Ipiranga de Erechim, Itambé do São José do Rio Grande do Sul e o Franklin da Inter de Limeira. É o time que tem o goleiro Felipe, tá com 40 anos, hein? Felipe até esses dias estava jogando no Paraná Clube. Tá lá o Felipe na equipe, bem... Bruno Cortez, lateral esquerdo, bem experiente também, tá com 37 anos. Tem o Pimentinha, que fez um inferno contra o Londrina no passado. Eloir, meio de campo, bastante experiente, né? Então é um time bem rodado. Felipe é o jogador que tem mais jogos. E olho nesse Bruno Baio, né? 11 gols na temporada, é o artilheiro da equipe. Time aqui do Sampaio Corrêa: Felipe, Franklin, Cortez, Thalisson, Ferreira, Pablo Oliveira, Maurício, Pimentinha, Edrian. Esse Edrian teve uma passagem relâmpaga pelo Londrina, Cláudio Cebolinha e Bruno Baio. Equipe que não faz uma boa temporada e que caiu junto com o Londrina no passado, e tem como técnico Thiago Gomes. Confesso que não conheço, Era. É bem jovem, Thiago Gomes, passagem bem pelo interior do Rio Grande do Sul, né? Agora chegou lá, completamente oposto do Brasil, lá no Maranhão. Sampaio que manteve a base da equipe que caiu, né? Até porque a Série C é mais fraca que a Série B, e tem ali bons times, tem um bom elenco, acho que tem um elenco até interessante para a Série C. Faz uma temporada relativamente interessante, caiu na fase de classificatória da Copa do Nordeste, mas está na final do Campeonato Maranhense, né? E vai enfrentar o Maranhão aí na fase final. Está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Também não teve grandes adversários, né? Eliminou o Maitá e o Ferroviário, empatou os 2 jogos, mas eliminou o Ferroviário nos pênaltis, e não perde desde o dia 7 de fevereiro, viu, Ninho? Sequência invicta. Mas a questão, e até uma questão que a gente tem que levantar também, é que muita gente estava levantando classificação, né, Série C e retrospecto. O Londrina é o 4º pior time de aproveitamento dos times da Série C, e muitos times também têm jogos bem abaixo do que o Londrina teve também no primeiro semestre, né? O Sampaio Corrêa não enfrentou nenhuma equipe do nível do Atlético Paranaense, por exemplo. Então tem que se levar em consideração isso, até para a gente tratar números, tratar retrospecto com um pouco mais de lucidez, né? Porque o Sampaio Corrêa, não desmerecendo, mas só jogou praticamente o Campeonato Maranhense. Então chega com bons números, né? 10 vitórias em 19 jogos, só 2 derrotas, mas não é um elenco que para mim ainda foi testado, esse do Sampaio Corrêa. Exato, e o mercado modesto, mais um time com mercado modesto, hein, galera? Vocês estão vendo aí que tá todo mundo com dificuldade. O João, que até comentou dos times de capital, até eles estão com dificuldades. Vamos falar do São José do Rio Grande do Sul, adversário em comum que o Londrina teve na Série C em 2020, né? O Zequinha tem um estádio com gramado horroroso lá, o Passo de Arena. E vai jogar lá de novo. Londrina vai ter que jogar lá de novo, hein?
Olho no mercado deles, Emerson Brito do Brasiliense, Ariel, aquele era, ex-Londrina, o Era tem saudade do Ariel, hein? Estava no Santo André, Carlos Alexandre do Joinville e eles contrataram 2 do São Luís de Juí, Gabriel Morbeck e o Diogo Sodré, mercado aí bem modesto também da equipe do São José, né? Tem o goleiro Fábio Ramp lá, bastante experiente, tem o time aí, o Charles, ex Londrina, também atacante Robertson, que é bem experiente, tem alguns jogadores Thiago aí Pedra, conhecidos. volante. Thiago Pedra, tem alguns nomes aí conhecidos, o Fábio Ramp é o recordista de jogos no ano, e o René Souza, né, é o atacante de 20 anos apenas, hein, olho nesse garoto, é o artilheiro da equipe com 4 gols. Quem treina o time lá é o China Balbino, rapaz, 44 anos, e esse time que tá na tela é o time base dele, tem o Marcos Calazan também, da base do Fluminense, é um time que São tá com o Paulo. mercado modesto, mas manteve ali uma base do Campeonato Gaúcho, hein, Era? Exato, né? O time que só jogou o Campeonato Gaúcho, inclusive, né? Chegou nas quartas de final, só teve 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Caiu nas quartas de final pro Caxias. Venceu Juventude, Caxias e Novo Hamburgo, né? Venceu 2 jogos importantes aí. Mas aí é questão de desafios que se enfrentou, né? Pegou um time de Série A como o Londrina, pegou o Atlético, pegou o Grêmio e perdeu de 4-1, por exemplo. Então é isso que eu falo, de tratar jogos da mesma forma. É um time que também não tem um elenco, né? Tem um elenco bem desconhecidão, assim, né? De modo geral. Também fez um mercado aquém, né? Não consegue trazer bons jogadores. Tem, assim, né? Nomes conhecidos, como a gente já citou, né? O Calazans, tem, né? Rafael Carrilho, Fredson, que joga bastante Série C, Itambé, que já jogou até no Cianorte. Mas é um time que é mais chato de enfrentar justamente pelo fator casa, né, Ninho? O estádio lá é muito ruim, né, cara? Muito ruim jogar lá. É um sintético semelhante tenebroso. àquele do São Joséense, né, Era? Que Exato. é horrível também. E dependendo do clima lá também, é calor, né? Então é chato jogar lá. Vou até ver quando o Londrina vai jogar lá contra o São José. Mas é de fato um adversário bem aqui. No 7ª rodada, em junho. Talvez esteja mais friozinho, né? O que ajuda. Mas vai jogar lá e é chato jogar lá. Geralmente se tem essa vantagem em pontuação São José quando joga em casa mesmo. Exatamente. Bom, bora para mais um time aqui. Agora o time da vez é o Botafogo da Paraíba, hein? Botafogo da Paraíba aqui, o time da vez. Mercado do Botafogo, por enquanto, o Jô, ex-Londrina, Gabriel Lima, ex-Ipiranga, Gustavo Pofo, do Marcílio Dias, Lucas Siqueira, do Santa Cruz, e o Warley, que foi um dos destaques do Joinville lá no campeonato catarinense. Tem o Dalton, ex-Londrina, né, o goleiro titular, o Alan, também ex-Londrina, é o goleiro reserva. Tem aqui alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, Júlio Rusch, que já passou pelo Londrina também. O Pipico, né, foi um dos reforços dele, mas desde o começo do ano o Pipico tá lá, 39 anos, e é o artilheiro da equipe no ano com 6 gols, e o Dalton, o recordista de jogos com 22 partidas. Eles são comandados pelo Moacir Júnior, e é uma equipe aí que faz uma temporada até mais ou menos neste ano, com alguns ex-Londrina, Era. Para mim é um time difícil de enfrentar. Para mim, acho que é um time que pode dar trabalho nessa Série C. Faz um ano até decente. 10 vitórias, 10 empates e 3 derrotas apenas em 23 jogos. Passou para a quarta de final da Copa do Nordeste, né? Passou pela primeira fase, venceu o Bahia, empatou com Fortaleza, né? Empatou com a ABC, venceu o Náutico, que é um adversário da Série C na Copa do Nordeste. Caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste, empatando com o CRB, só foi cair nos pênaltis. Tá na final do Campeonato Paraibano, né? Empatou o primeiro jogo com o Souza. E tem um elenco recheado aí de nomes de bom nível para séries B e C, né? O Dalton, que salvou o Vitória quando eles subiram da Série C para a Série B. Tem o Lennon, tem o Thalisson, o Pipico pode ganhar seu primeiro título na carreira, né? O campeonato lá da Paraíba. Para mim, fizeram até contratações decentes, né? O Gabriel Lima do Ipiranga é um bom jogador. O Lucas Siqueira do Santa Cruz é um bom volante. Então acho que é um time que pode dar trabalho na Série C, principalmente jogando em casa, né? O Botafogo aí, os times que a gente analisou, é um dos melhores times analisados, e eu acho que briga na parte de cima da tabela.
Também estou com ele, é o time para ficar de olho, tem um elenco aí com bons nomes e alguns ex-Londrina. Tombense caiu junto com o Londrina e que vai jogar a Série C. Eu tô fazendo merchan aqui pra Latam de graça, hein? Era toda hora pra essa porcaria de negócio aqui. Roger Carvalho, esse cara existe ainda, tava na Água Santa. Gustavo Modesto estava no Avaí, Denner do CRB, Caio Mendes da Chape e o Mikael do Sampaio Correia, um mercado modesto também da equipe, né? Tem alguns nomes do ano passado que foram mantidos. E o Roger Carvalho, que é inacreditável, né? Ele sempre volta lá para a equipe, né? Tem alguns nomes aqui, o Igor Bahia, Vitinho, os nomes conhecidos. O Igor Bahia é o artilheiro da equipe e o Felipe Garcia, o goleiro, é o recordista de jogos na temporada. Eles que são comandados pelo Raul Cabral. E aí na tela o time base, o Roger Carvalho voltou para lá de novo, hein? Exatamente, né? O Raul Cabral, que era técnico do Ercílio Luz, né? Fez boas campanhas lá, sem bater na trave na Série D, foi pro Tombense esse ano. Tombense que caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Anápolis e chegou até a semifinal do Campeonato Mineiro, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro. No ano foram 11 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mercado bem modesto, elenco bem modesto também, né? Tem alguns remanescentes aí da Série B, né? Como o Felipe Garcia, por exemplo, um dos mais experientes, o jogador que mais jogou no ano. Mas acho que é um elenco bem aquém também, daqueles para animar o torcedor do Londrina, viu? O torcedor que estava preocupado com a Série C, mais um elenco aí que não sei se pode dar trabalho. Talvez o ponto principal do Tombense pro ano é isso que você colocou na tela, jogar em Tombos, né? Voltou a jogar em Tombos e é um estádio mais acanhado, né? Se você colocar 100 torcedores lá, já faz pressão, né? Pela acústica. Tem 4 mil lugares só o estádio, alguma coisa assim. Então, você não precisa colocar muita gente para fazer pressão lá dentro. E eles jogavam em Muriaé, né? Era muito ruim para eles, né? Tinha que viajar. Tinha que viajar todos os jogos, né? Tanto dentro de casa como fora, que também acabava atrapalhando. Mas também acho que é um time também para se mais olhar para baixo do que para cima. Exato, Tombense que caiu junto com Londrina, outro time com mercado modesto, galera, só para vocês terem uma base em relação a mercado. Aparecidense, mais um ano aí na Série C do Campeonato Brasileiro, né, equipe de Aparecida de Goiânia, mercado também bem modesto. Vitor Oliveira veio do Bangu, Dudu do Botafogo do Rio, Luan Salles do Atlético Goianiense, Emanuel do Atlético Mineiro, jogador jovem, e o Enzo, que é um jogador jovem, veio do Internacional. É um time que tá mantendo a base do início do ano, tem alguns jogadores experientes, o goleiro Pedro Henrique, né, tem aqui alguns nomes aqui bem modestos, hein? Rafael Luz, que é o meio campista aí que já jogou Série B, Série C, o Robert, meio campista, que também já jogou, o artilheiro lá é o Igor Torres, esse aqui é bom jogador, já jogou pelo Atlético Goianiense, tem 7 gols, e o goleiro Pedro Henrique, o recordista de jogos, é comandado pelo Lúcio Flávio, hein? Que era auxiliar do Botafogo, até chegou a comandar o Botafogo ano passado. Time meio bem modesto também desse Aparecidense, hein, era? Bem modesto. Foi na primeira fase da Copa do Brasil pro Vila Nova de Minas Gerais, né? Perdeu por 1-0, chegou até avançou, eliminou o Anápolis nas quartas de final do Campeonato Goiano, mas perdeu na semifinal pro Vila Nova, venceu o primeiro jogo por 2-0 e perdeu a volta por 3-0. E tem um elenco bem modesto, como você disse, né? O elenco de peças muito desconhecidas, o mercado que também foi bem abaixo, e até, se você olhar, o comando técnico também deixa muitas dúvidas. O Lúcio Flávio, para mim, é um técnico bem aquém, não gosto dele. E os principais nomes do Aparecidense na Série C do ano passado vieram para o Londrina, né? Carlson e Gabriel Félix, que era o Carlson que deixou 2 gols lá, o Gabriel Félix, que fez uma boa Série C também por lá. E o Igor Torres que eu citei aqui, que foi um destaque, foi pro Vila Nova. Vila Nova contratou ele para jogar a Série B. Então eles perderam o artilheiro deles na temporada. Teve isso também. O Igor Torres foi pro Vila Nova. Exatamente. E é um bom jogador, né? O Igor Torres, inclusive, fez uma boa temporada. 7 gols em 15 jogos. Foi pro Vila Nova. Então, assim, se acaba perdendo já seus destaques, não consegue repor na mesma altura, vai sofrer na Série C também. Exatamente. Bora pro próximo time, tá acabando, hein? Tá acabando. Próximo time aqui, o Atlético. Olha nesse time, hein? Um time aí que tem um projeto bem ambicioso de São João del Rei, né? Vai jogar a primeira Série C da sua história, subiu ano passado, né?
E mercado, Alisson do Boa Vista, Neto Costa do Capivariano, Djalma do Esporte Clube São Bernardo, que joga a Série A3, Vicente do Carajás e Glauco do Joinville. É um mercado modesto, mas é um time que tem a base do Campeonato Mineiro, né? Perdeu ali 2 jogadores, o Robert e o Alisson, que foram destaques, o Dudu, na verdade, 2 não, perderam 3 titulares do time e não contratou também, perdeu o Daniel Amorim, veio pro Londrina. É um time aí que tem um projeto ambicioso, mas um time que perdeu peças. O artilheiro lá é o Jonatas, aquele atacante já passou por Corinthians, Náutico, várias equipes, é o artilheiro do time. E o Douglas Pelé, o jogador que mais atuou, eles que são comandados pelo Roger Silva, hein? Parou de jogar faz pouco tempo, tá lá desde o início do projeto e faz um excelente trabalho lá no Atlético. Exato. Na verdade, o Roger até saiu, né? Ele subiu da Série D para a Série C com o Atlético, depois passou pelo Pouso Alegre, né? Chegou a comandar o Manaus, aí voltou esse ano. Quem começou lá foi o Rodrigo Santana, aquele que treinou o Atlético Mineiro. Mas é um time que manteve a mesma base do ano passado, né? Peças importantes, perderam algumas peças, né? Até peças que eram titulares, inclusive o Vinícius Silva era titular ano passado lá, veio para cá, já saiu. Mas tem peças interessantes, né? O Alisson, o Rafael Conceição, o próprio Jonatas pode, né, desencantar aí na Série C, o artilheiro da equipe no ano com 7 gols, tem o Douglas Pelé. Acho que é um time que montou uma base já bem amparada para tentar brigar na Série C. No ano foi até a segunda fase da Copa do Brasil, né? Eliminou o Volta Redonda, mas caiu para o CRB na segunda fase. E no Campeonato Mineiro também foi eliminado antes da semifinal, mas venceu o Troféu Inconfidência, né? Venceu o Pouso Alegre na final. Então chega aí o Atlético, que é SAF, né? Para tentar surpreender com esse projeto ousado de chegar à Série B o mais rápido possível. Exato. Perderam 2 titulares, o Robert foi pro Atlético Mineiro e o Alisson pro América Mineiro. Pode ser que façam falta, vai fazer falta com toda certeza, mas é um time que tem um projeto bem ambicioso. Olho no Atlético, hein? Chegamos aqui agora no Caxias. Caxias também tem um time com vários jogadores conhecidos. Mercado do Caxias, Thiago Coelho veio de São Bento, Lucas Cunha da Portuguesa Santista, Matheus Mendes, jogou no Azures, o Samuel Deuner, que veio do Samambaia, Distrito Federal, e o Jean-Pierre, né, aquele mesmo Jean-Pierre, começou no CSA esse ano e foi contratado lá. Time que tem o Dirceu, tem o filho do Lugano joga lá, Dirceu, ex-zagueiro do Londrina. Denilson, ex-zagueiro do Londrina. Vitor Feijão. Vitor Feijão, ex-Londrina, vários ex-Londrina, dá até medo disso, hein? E é o time que é comandado pelo Argel Fux, que chegou no meio da temporada. Caxias não começou muito bem o Gaúcho, estava ameaçado pelo rebaixamento. Aí chegou o Argel, livrou o time, classificou o time e ainda deu trabalho lá no Campeonato Gaúcho. É um time aí com alguns nomes, o Tomás Bastos, né, que já jogou várias Série Bs aí também. É um time aí com um elenco bom, hein? Bom elenco do Caxias. Um time para ficar de olho, né? Tem lá o Álvaro também, atacante que veio do Ceará, né? Tem time interessante, de fato, o Caxias, que deu trabalho aí no Campeonato Gaúcho, nessa fase final do Campeonato Gaúcho, né? Depois que se acertou lá com a chegada do Argel. Eliminou a Portuguesa Santista na primeira fase da Copa do Brasil, depois caiu para o Bahia na segunda fase nos pênaltis, né? Empatou 2-2 com o Bahia, só caiu nos pênaltis. Chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Sendo derrotado pelo Grêmio, mas é um time para ficar de olho, né? Já tinha vencido o Grêmio na primeira fase, por exemplo, empatou com o Juventude no Clássico Caju, 16 jogos, 6 vitórias na temporada. Depois da saída do Gerson Guzmão e chegada do Argel Fux, o time melhorou e é um time chato de enfrentar, os times do Argel Fux. Eu acho que é um time para ficar de olho, sim. Perdeu nomes interessantes, né? Principalmente até titulares, né? O próprio Denilson, zagueiro que era titular lá, saiu, né? Tá como saiu, ainda não apareceu no novo time dele, mas já aparece como saída. Mas é uma das equipes para ficar de olho, sim. Caxias que pode surpreender nesta série C. Exato, aquele goleiro Zé Carlos também tá lá, Vitor Golas, que jogou no Londrina, tá lá. Então algum time aí, vários ex-Londrina nesse time do Caxias. Ferroviária de São Paulo, Ferroviária que subiu ano passado e foi eliminado na Série A2 do Paulistão, hein? Foi eliminado, trouxe o Igor Fernandes de Santo André, Vitor Andrade da Portuguesa, né? Aquele começou na base do Santos, Juninho da Inter de Limeira, Ricardinho da Portuguesa e Zé Matheus
do Santo André. Teve esse fiasco, né? Teve esse fiasco. Saulo, aquele goleiro em Santos, é um dos jogadores que jogam lá. Teve o fiasco no Campeonato Paulista da Série A2. Matheus Batista, o jogador que mais jogou. É um time bem modesto também, não tá contratando agora, né? E teve esse fiasco de não ter conseguido subir da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, Ferroviária, que subiu ano passado da D para C. Exatamente, né? Foi vice-campeã da Série D ano passado. Só tem uma derrota na temporada, mas né, o time da Série A2 teve esse fiasco, mas eu acho que fez um mercado bom, viu? Trouxe o Ricardinho da Portuguesa, Juninho da Inter de Limeira, bom jogador. Vitor Andrade, que era tido como possibilidade de reforçar times da Série B, foi para lá, né? E tinha feito um bom Campeonato Paulista pela Portuguesa. Então acho que é um time que se reforçou bem e pode tirar pontos de time grande. Não sei se briga aí pelo acesso, chega com condições. Também mudou de técnico, trouxe um técnico com experiência em Série C, que é o Vinícius Bergantin, né? Principalmente pelo Ituano. Mas acho que pode ser um adversário indigesto que vai tirar pontos de muitas equipes. Não sei se briga aí na parte de cima, até porque precisa melhorar ainda o seu elenco. Mas dos mercados que a gente viu agora, foi um dos melhores mercados, né? O mercado que de fato fez diferença na equipe principal. Já teve um dos objetivos concluídos, que era voltar para a elite do futebol paulista, mas agora retoma suas atenções para a Série C, para quem sabe levar aí a Fonte Luminosa para a Série B de nossa cidade de Araraquara, para a Série B mais uma vez. Daí, então, falando um pouquinho da Locomotiva, tá acabando, hein, galera? Falta 4 times. Floresta do Ceará, hein? Floresta do Ceará, mais uma vez aqui, comercial pra Latam. Floresta do Ceará, mercado aqui, Marcelo do Sampaio Corrêa do Rio, Alisson, que veio do Caxias, Luiz Daniel, que veio do Santo André, Lito, que veio do time chamado Capão Raso, que eu não faço ideia, e o Matheus Araújo, que veio do Atlético Mineiro. Esse aqui é um candidatíssimo a cair, era time bem jovem, poucos nomes conhecidos. Tem o Watson aqui, lateral direito, que já jogou no Londrina, o Eira tem saudades dele. É um time bem modesto. O Romarinho, que não é aquele, é o artilheiro da equipe do ano. O Yuri Tanque, que era um dos destaques, saiu do time. Esse aqui é um time, que, nem tem time base, pra você ter uma ideia, Nem time base eles têm, hein? Só pra gente mostrar aqui que esse time aqui é um candidato a rebaixamento, hein? Eu digo que não tem time base porque o Ogol pega a base de 10 jogos. Floresta não fez 10 jogos no ano. Então Que é um beleza. problema. Só fez 7 partidas do Campeonato Cearense, foi eliminado lá, né, naquela questão de turno-retorno. É um campeonato que, se você não for até o final, você tem jogos reduzidos, até por conta da Copa do Nordeste. Mas fez 7 jogos apenas na temporada, 3 vitórias, um empate, 3 derrotas, um elenco bem defasado. Até tem um técnico que já fez bons trabalhos, né, o Felipe Surian, principalmente pela Portuguesa do Rio, mas de fato, é um time que briga com certeza contra rebaixamento, um um elenco bem ruim. Vamos ver o que apresenta, né, até para a Série C. Mas de início não traz boas perspectivas, não. Exato, esse aqui é um candidato junto com o Volta Redonda para não cair. Figueirense, hein? Time tradicional só um ponto. Diga. Agora, e até para analisar um pouco a tabela do Londrina. Os 3 últimos jogos do Londrina é pedreiro. O Londrina já tem que acertar a sua condição o mais rápido possível, porque esses 3 próximos o torcedor vai ver, né? O torcedor que ainda não viu a tabela vai ver. 3 próximos adversários pode complicar a situação. E 2 deles fora de casa. Exato. O final da tabela do Londrina mesmo é complicada. Figueirense, Christian Renato, que veio do Mirassol, Samuel do Cianorte, né? Londrina jogou contra esse jogador, Juan Carneiro do Avenida, Bruno Michel do Santo André e o Camilo, né? Esse é reforço de peso, hein, Esse a galera queria aqui, ó. Reforço de peso. 38 anos, foi um dos contratados lá. O Renan Barnabé é o artilheiro da equipe, o Cedric, lateral direito, é o jogador que mais atuou. Time novo, alguns nomes ali conhecidos, e o técnico lá é o João Bursi, né, que já treinou o Cianorte, fez um bom trabalho no Vitória também. E aqui na tela, o time base da equipe do Figueirense. É um time muito tradicional do futebol brasileiro, mas que passa por uma crise financeira terrível e não fez o bom primeiro semestre neste ano, mais uma vez, hein, Crise financeira e política, né? A galera tá meio brava lá com a situação política. O Marco Aurélio Cunha tá lá, né? Que quase veio comandar
o futebol do Londrina não faz o bom trabalho, o torcedor tá bem na bronca, coloca o torcedor do Figueirense coloca o próprio time numa situação de bem mais pessimismo do que otimismo, né? Tem lá o João Burso, que é um bom técnico, até com experiência em Série C, tem bons nomes, né? Guilherme Pato, por exemplo, que surgiu no Internacional, Cedric, Geneilson, Rafael Ribeiro, dois zagueiros mais conhecidos, Alisson Santos, atacante, mas até pela força dentro de casa, um time de muita torcida lá em Florianópolis também, né? Pode complicar um pouco a situação de quem jogar lá, inclusive, né? O próprio Londrina joga lá no Orlando Scarpelli. Só jogou o Campeonato Catarinense no ano, né? Ficou em quarto no Campeonato Catarinense, mas foi eliminado nas quartas de final para o Barra, e aí abandonou, não disputa um jogo desde o dia 15 de março, né? Teve ali praticamente o mesmo número de jogos que o Londrina, também 13 partidas, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Figueirense que fez, de fato, sua principal contratação, a do Camilo, que muito torcedor queria aqui, não sei reforço de peso, hein, Era? Exato, mas que também, né, chega com mais dúvidas do que certezas do Figueirense. Exato, né? E é um dos últimos jogos do Londrina que o Era comentou, né? O Figueirense é um dos adversários, tem o Remo que muita gente elogia o Remo aí. Chegamos no Remo e no Náutico, Era, que é dois que os caras falam que tem seleções, né? Mas um exagero também que, meu Deus. Mercado do Remo até o momento, né? Alguns jogadores nem foram contratados para a Série C, né? O Sheldon do Boa Vista e o Guilherme Cachoeira, além do João Afonso, sim. O Matheus Anjos, por exemplo, já está lá desde o início da temporada. É um time que ainda não contratou tanto, montou o time no início do ano e tem aí mantido a base. Marcelo Rangel, ex-Londrina, foi um dos reforços para essa temporada. Tem o Liger, que já jogou no Novo Horizontino, já jogou no Red Bull Bragantino também. Giovanni Pavani, Matheus Anjos, ex-Atlético, Giovanni Pavani, ex-Operário. Tem aqui alguns nomes conhecidos. Ítalo, atacante, né? Marco Antônio, Ítalo, atacante, Ribamar, atacante, Chaporã, atacante. Tem Kelvin. Aqui bons nomes, né? Kelvin, o Jaderson. E o artilheiro da equipe é o Ítalo, com 5 gols. E o Marcelo Rangel, o artilheiro, o jogador com mais jogos, com 19 jogos. O treinador lá é o Gustavo Morínigo. E aqui na tela o time base do Remo. Para muitos, Era, é um baita de um time, a galera fica falando aí. Mas olhando o elenco do Remo aí, você considera o Remo baita de um time, Era? Acho não é um baita de um time, até porque eu acho que é um time muito lento. Um time que, né, tem peças até de qualidade, mas não é um time que imprime muita velocidade, imprime muita intensidade. Eu acho que é um dos favoritos, sim, a brigar pelo acesso, mas não vejo como uma grande seleção, né? O Remo que jogou o Campeonato Paraense, tá na final contra o Paysandu, mas perdeu o primeiro jogo por 2-0 na final do estadual. Jogou a Copa do Brasil, venceu, na verdade foi eliminado a primeira fase para o Porto Velho, e jogou Copa Verde, também caindo para o Paysandu agora na semifinal da Copa Verde ontem, né? Empatou e perdeu nos pênaltis, sendo eliminado. Chega até com um torcedor meio na bronca, porque esperava um primeiro trimestre melhor, porque o investimento até do Remo para esse elenco foi muito grande. E o Remo vem fazendo investimentos grandes há algum tempo já, né? Ano passado foi a mesma coisa e não subiu, né? Exato, exatamente. Então acho que é um ponto para se observar, né? Nem sempre o elenco mais pesado aí de nomes pode fazer diferença. Eu acho que é um elenco bom, mas eu acho que é um elenco que pode sofrer, principalmente contra times de maior intensidade. Tem boas peças lá, acho que tem um técnico que muita gente eleva muito acima do que ele já fez aqui no futebol brasileiro. Não sei se é a melhor opção aí para o Remo, mas peça por peça é um time que chega com esse favoritismo. Vamos ver se corresponde dentro de campo. Nos últimos anos mostrou que não correspondeu. Exatamente. E por fim, Era o Náutico, hein? Por fim, o clube do Náutico, que perdeu a final do Campeonato Pernambucano para o Sport, por enquanto trouxe na verdade foram 5 reforços. Cléo Silva do Santo André, Souza do Santo André, Thiago Lopes, ex-Londrina, que estava no Sport, Gustavo Maia do Vila Nova. O Era gosta do Thiago Lopes, hein? E o Léo Mago. É um time que tem muitos jogadores conhecidos. Wagner, goleiro, que já jogou no Londrina, né? Tem aí o Rafael Vaz, que já jogou no Londrina. O Joécio, o zagueiro experiente também. Tem aqui Leandro Bárcia, ex-Sport. Cléo Silva, Paulo Sérgio, Lohan. É um time muito experiente. Leandro Bárcia.
Exato, é um time bem experiente, né, Era? Que a galera também aponta como um dos favoritos. Wagner, o recordista de jogos. Paulo Sérgio, o artilheiro, né? Ele que já jogou também pelo Operário. E o técnico é o Mazola Júnior, que o Era é muito fã. Já treinou aqui a equipe do Londrina. É outro time que a galera também coloca como um dos principais elencos, Era. Eu acho o Náutico até abaixo de Remo e São Bernardo, por exemplo, mas que tem esse favoritismo também pelo elenco que teve, né? Essa expectativa que se criou por jogar dentro de casa muito forte, né? Nos aflitos é muito forte. Foi vice-campeão do Campeonato Pernambucano, né? Perdeu a final para o Sport, foi eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste, então chega aí para a Série C. Também é um elenco, assim como eu falei, do Figueirense, com muito mais dúvidas do que certeza, até pela expectativa que se criou, pela tradição que se tem, mas por não corresponder tanto assim. Então, também chega aí, também considero como um dos favoritos a brigar pelo acesso, mas tem que fazer por onde, né? Tem nomes interessantes, tem nomes muito conhecidos, mas é um time muito experiente, né? É um time que tem muitos nomes mais velhos, mescla muito a base titular de muita experiência com jogadores mais jovens ali que vêm da base, que até são aproveitados de outras equipes de estadual, né? Enfim, mas que chega, né, nessa condição. Acho que até fez um bom mercado, se você considerar Gustavo Maia, Vitor Villanova, Thiago Lopes, para a Série C pode funcionar, mas Souza e Cléo Silva são até bons jogadores, principalmente o Cléo Silva é um jogador interessante. Acho que é um mercado ok, mas precisa corresponder dentro de campo, até agora não correspondeu no. Exato. Então terminamos, hein, galera? Terminamos aqui elenco por elenco. Hoje a live 1h45, hein? Se o Eira tinha compromisso, coitado do Eira. Também tenho, tô atrasado pro compromisso aqui, Eira. Mas foi legal fazer esse tipo de conteúdo. E o que a gente tira de conclusão? Primeiro, quero que o Eira também faça a conclusão dele. Uma Série C nivelada, não é igual a Série B, não tem um grande favorito, que você fala favoritaço. Tem umas equipes com elenco melhores, caso eu concordo com o Eira, São Bernardo, o próprio Remo. O Náutico é uma equipe para ficar de olho, mas não tem um bicho papão. É completamente diferente de uma Série B. Se o Londrina não tivesse caído, você teria na Série B o Santos, você teria o Sport, o Ceará, que foi campeão cearense, o Sport campeão pernambucano. O Goiás está contratando o mundo agora. Exato. É um abismo. Série B para C. E outra, gente, o mercado da bola das equipes da Série C. A gente mostrou time por time. Alguns contrataram alguns nomes interessantes, mas você viu que não teve nenhuma contratação de peso? O nome mais conhecido é o Camilo, com 38 anos. Então isso é para poder mostrar que as equipes estão com dificuldades para contratar para a Série C, né? Que eu acho que o nome mais conhecido da Série C é o Rafael Longino. Eu falo assim de reforços agora, mas eu concordo com você no geral, né? Eu acho que se a gente pegar todos os elencos, todos os jogadores que vão jogar a Série C, para mim o nome mais conhecido da Série C é o Longini, por exemplo. Exato, né? Então, só pra galera ter uma noção. Então você tá querendo dizer que a Série C é teta e o Londrina vai nadar. Não é isso, gente. É só pra galera parar um pouco de criticar, analisar também os adversários. Eu não vejo que o Londrina faz um péssimo mercado, como muitos dizem. E os reforços de peso que todo mundo pede, ninguém tá trazendo, cara, porque tá difícil. Os reforços mais conhecidos acabam indo pra Série B. Mas essa é meio que a avaliação e por isso que é importante. O conteúdo ficou longo, eu vou até editar essa parte da análise e subir em vídeo aqui no YouTube pra galera poder acompanhar depois, pra quem não conseguiu acompanhar hoje, só pra galera ter uma ideia que essa Série C tá nivelada por baixo e em relação ao mercado, ninguém fez o estupendo mercado. Tá faltando grana pra todo mundo, hein, Era? Exatamente, eu também acho. Até, Linho, coloca o do Londrina aí, né? Pro torcedor ter o parâmetro aí, até. Vou pegar aqui. O elenco do Londrina, mas eu concordo, eu acho que o próprio Londrina tem essa condição de chegar como um dos grupos mais sólidos, né? A gente fala, talvez não é um time forte, time de qualidade, né? O time que você olha e fala, nossa, é o melhor time que tem. Mas é um grupo sólido, é um time sólido que chegou com uma ideia já bem formada e que, para mim, reforçou bem na medida do possível, das carências que tinha no elenco, reforçou muito bem e chega como uma equipe, sim, para se olhar para cima, né? E acho que o torcedor também ficou muito mal acostumado nos anos de Série B, né? De esperar os nomes de peso de Série B
e achava que a Série C seria a mesma coisa. Não é, a Série C é difícil, é puxa jogar a Série C. E se você fica mais de um ano na Série C, você vai se complicando mais ainda, porque o orçamento segue abaixo. Então, né, até falo em relação à obrigação de acesso ao Londrina, até pela fase política que vive. Mas chega com uma base sólida montada. E eu acho que dá para se pensar assim, olhar para cima, ser um pouco mais confiante. Né? Tem muita gente muito desconfiada, achando que Londrina vai perder todos os jogos, vai brigar contra rebaixamento. Não é bem assim. Mas dá para se até olhar e ver o panorama das outras equipes. Todo mundo com muita dificuldade, todo mundo sofrendo também. E tendo que adaptar o que já teve no primeiro trimestre para ir para a Série C. O Londrina começou, não teve no primeiro trimestre de brilhar os olhos, mas deixou um cartão de visita final, principalmente na campanha em casa, muito melhor que muitas equipes que vão começar a Série C. Então dá para ter esse apego, essa confiança, pelo menos de início, de que se tudo der certo, o Londrina pode sim fazer uma Série C competitiva.